4. Eu vou estar lendo por partes, mas eu vou guiando vocês. Aqui fala sobre a carta qual Paulo enviou para a igreja do Coríntios, uma igreja a qual eram novos convertidos e passavam por problemas, ainda não conseguiam tirar aquilo que eles praticavam e acreditavam, estavam tendo dificuldade. Paulo escreveu essa carta para poder auxiliá-los, fortalecê-los em meio às dificuldades a qual eles estavam tendo. Todos acharam? Vou estar lendo. O capítulo 4, versículo 1 diz: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Esses dois versículos relatam sobre a qual ele já tem falado no capítulo 3, que é sobre Jesus Cristo ter permitido que o véu fosse se rasgado, para que nós podemos ter um entendimento sobre todas as coisas e que através disso a gente tem o poder de conhecer o nosso Deus. Aleluia. E que nós não tenhamos e que nós venhamos ter vergonha das coisas a qual desagradam a Deus. Então, por isso que o Senhor ele permitiu que venhamos ter o entendimento, para que a gente use esse entendimento para saber todos os dias o que o Senhor requer das nossas vidas, que nós venhamos fazer a vontade dEle e que nós venhamos entender tudo aquilo que Ele quer para nós. Glória a Deus. O versículo de número 2 continua: E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a coexistência de todos na presença de Deus. O versículo 3 vai dizer: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem, que está encoberto. 4. Nos quais Deus, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Este versículo ele vai falar sobre o Deus deste mundo. Aqui podem ver que até está, a parte de Deus está em letra minúscula, porque o nosso Deus na Bíblia ele sempre é representado com a letra maiúscula. E o Deus deste mundo é o nosso inimigo. E ele, por muitas das vezes, tem cegado a vista, o entendimento de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não conhecem a Deus, não agem segundo o querer e a vontade dele por conta disso. Porque o propósito dele é que nós não venhamos conhecer esse evangelho, a qual nos traz luz, a qual nos leva à salvação, a qual vem edificar as nossas vidas e venha mostrar pra gente que nós temos capacidade de conquistar a glória de Deus, que nós temos a possibilidade de sermos libertos, de sermos transformados, de sermos curados através do evangelho do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. No versículo 5 fala, no 6: Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que veja que a excelência do poder de Deus provém de Deus, e não de nós. Aqui, nós somos representados como os vasos, e o tesouro ao qual nós temos de maior importância dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, a qual Ele nos guia, a qual Ele mostra e manifesta sobre nós o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós precisamos, quando nós estamos em momentos de dificuldade, quando nós precisamos de auxílio, é Ele que nos direciona, é Ele que nos mostra o caminho correto por qual devemos seguir. Em tudo somos atribulados, versículo 8. Porém, não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levantamos sempre no
corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós vivemos, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós temos que levar em consideração de que muitas vezes passamos por vários problemas. Nós somos, a própria palavra fala que nós somos atribulados, mas porém aquilo não permanece dentro de nós, porque igual eu mesmo disse, o Espírito Santo em todo tempo, em todo momento, ele nos direciona, ele nos dá escape, ele nos dá entendimento de como resolver os problemas, as situações a qual estamos, para que nós venhamos ter, para que conseguimos sair desse problema. O Senhor Jesus a todo tempo, ele está ali do nosso lado, nos ajudando e nos auxiliando. Então nada é para sempre, dessas dores, dessa angústia. Às vezes a gente acha que passa problemas que vão ser eternos, mas não vão ser. A maioria das vezes são aprendizados e a maioria das vezes são necessários para que nós venhamos se fortalecer, para que nós venhamos ter o coração blindado, para que nós venhamos ter o entendimento certo, para que nós não venhamos desmorecer nesses momentos. Glória a Deus, aleluia a Jesus. O versículo 12 de modo que vocês operem a morte, e de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Porque por mais que nós, por muitas vezes, ser crente, pregar o Evangelho do Senhor Jesus, é sofrer muitas perseguições, é sofrer por muitas injustiças, é sofrer por muitas coisas ruins. Mas a gente tem que entender que mesmo se morrermos hoje, só de termos o Senhor Jesus Cristo como nossa firmeza, como nosso principal entendimento e busca daquilo ali, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, se morrermos aqui, podemos ficar em paz, porque nós temos o direito nele de ter a vida eterna. Glória a Deus. E aqui embaixo fala no 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, que o nosso interior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que nós olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas os que não se veem são eternos. É o que eu disse, por mais que nós desanimamos, muitas vezes o nosso corpo às vezes está fraco, às vezes a gente não tem força de fazer aquilo com tanto intuito e tudo mais, mas mesmo assim, a gente pode perceber que a partir do momento que a gente aceitou Jesus Cristo, a gente já passou por um monte de coisa, mas a gente passou. Todos os dias a gente supera uma coisa nova, a gente passa por um desafio, alguma questão ruim, mas a gente tem passado, a gente tem permanecido, porque temos a firmeza e a real certeza que o Senhor Jesus Cristo, ele é a base de todas as coisas na nossa vida. Então, a partir desse momento, nós vemos que mesmo em meio às dificuldades, nós temos superado isso e que nós não venhamos duvidar disso. O Senhor Jesus, ele é o nosso auxílio. E mesmo que o nosso exterior esteja fraco, esteja desgastado, ele está cuidando do nosso interior. Glória a Deus. Por isso que nós devemos reforçar mais o espírito do que a carne. Porque quando a carne estiver fraca, quando nós tivermos pensamentos de desistência, que o nosso espírito venha estar todo o tempo interligado com Deus, para que lembrarmos que nele nós temos direito à salvação. E que nós não venhamos se apegar nas coisas que nós vemos, porque tudo nesse mundo acaba. Até a vida aqui carnal a qual temos, acaba. Mas a vida eterna a qual o Senhor nos promete,